Iniciar a análise desta obra milenar exige uma mudança de perspectiva de todos nós. É comum pensar num livro de Levítico apenas por sua densidade histórica, repleto de antigas regras rituais do deserto, mas, sob um olhar mais atento, ele se revela como um manual incrivelmente prático para a ética moderna e para o sucesso profissional. Longe de ser apenas um documento do passado, este texto traz alicerces absolutos sobre como conduzir negócios, tratar as pessoas e estruturar o trabalho diário com a máxima integridade. O contraste é fascinante, não é mesmo? Leis forjadas nas areias escaldantes do mundo antigo fornecem exatamente as respostas estruturais que buscamos para os modernos e complexos escritórios corporativos. O objetivo desta nossa apresentação é extrair essa sabedoria milenar e aplicá-la diretamente à nossa rotina contemporânea. Afinal, o tempo definitivamente não apaga a força do caráter. Fica então a grande questão que guia e sustenta todo o nosso estudo. Como um texto escrito há milênios pode solucionar dilemas profissionais diários? Bem, podemos refletir que os princípios de conduta humana são, na verdade, atemporais. Observar a história não é um retrocesso, mas sim a forma mais inteligente de resolver nossos problemas contemporâneos. É incrível constatar que, embora a tecnologia e os cenários corporativos tenham mudado drasticamente, a natureza humana e os desafios éticos permanecem exatamente os mesmos. Pensemos no conflito de interesse silencioso, na tentação constante de entregar menos do que o prometido e na exaustão implacável pelo excesso de trabalho. Tudo isso já era previsto e solucionado na antiguidade com uma precisão cirúrgica. Compreender e aplicar esses princípios significa munir-se de uma vantagem competitiva baseada na solidez e não em tendências passageiras. O nosso roteiro estruturado passará pelos seguintes pontos. Primeiro, a proposta de Levítico. Segundo, reparação e responsabilidade. Terceiro, a ética profissional no cotidiano. Quarto, o princípio do descanso. Quinto, as aplicações práticas diárias. E, por fim, a conclusão e o crescimento pessoal. Iniciamos com a seção 1, a proposta de Levítico, onde excelência é absolutamente inegociável. É fundamental esclarecer que a missão central deste livro transcende a simples organização de antigos rituais. O núcleo desta obra atua diretamente no domínio da integridade humana. A palavra santidade permeia todo o texto de base. Contudo, em uma tradução prática para a nossa realidade corporativa, este termo significa, essencialmente, separação para um propósito maior. Como essa separação se materializa nos escritórios de hoje? Ela se traduz diretamente na recusa intransigente em participar de fofocas de corredor, na decisão consciente de rejeitar atalhos fáceis e no compromisso de nunca entregar um trabalho feito pela metade. É de fato um compromisso inabalável com a excelência, a integridade e os mais altos padrões éticos. Exige-se que o profissional se separe da massa acomodada e passe a operar em um nível superior de qualidade e respeito, transformando a rotina comum em uma demonstração diária de caráter. Passamos agora para a seção 2, reparação e responsabilidade pessoal, focando na ação imediata e na transparência. A maneira como os erros são geridos dentro do ambiente de trabalho define a reputação de qualquer organização ou indivíduo. Levítico, em seu capítulo 6, oferece uma diretriz extraordinária sobre falhas e restituições. O texto descreve que, havendo algum dano material ou apropriação indevida, a pessoa não deveria apenas devolver o item, mas restituí-lo por inteiro e ainda acrescentar a quinta parte do seu valor. A aplicação moderna desta regra é simplesmente brilhante. A verdadeira responsabilidade profissional significa que, ao cometer um erro, não basta apenas corrigi-lo. Sabemos que um erro, mesmo quando consertado, costuma deixar uma sombra de dúvida nas relações comerciais. Mas corrigir uma falha adicionando um valor extra transforma esse momento frágil em uma poderosa demonstração de caráter. Essa atitude reconstrói imediatamente a confiança perdida. E aqui se destaca a exatidão fascinante desta métrica: 20%. A quinta parte exigida pelo texto antigo equivale exatamente a 20% de valor adicional sobre o dano causado. Esta proporção serve como um verdadeiro padrão de ouro para o ambiente corporativo atual. Para exemplificar de forma bem prática, se um relatório fundamental for entregue com atraso, a reparação ideal não é apenas pedir desculpas e enviar o arquivo apressadamente. A reparação verdadeira é enviar o arquivo rigorosamente revisado, adicionando uma análise de dados extra ou um gráfico explicativo que não havia sido solicitado na demanda inicial. Esses são os 20% a mais. O profissional que adiciona este nível extra de esforço na reparação do erro inverte a situação, transformando uma falha que poderia arruinar sua reputação em uma gigantesca demonstração de excelência e de compromisso. Avançamos para a seção 3, ética profissional no cotidiano, que é a verdadeira fundação da justiça nos negócios.
As grandes demonstrações de caráter não ocorrem apenas em momentos de crise profunda. Elas são forjadas de maneira silenciosa nas pequenas transações rotineiras. O capítulo 19 de Levítico traz uma instrução direta e implacável sobre equidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Esta regra constrói uma ponte perfeita entre os antigos mercados de comércio e os nossos modernos e complexos ambientes corporativos. Pensemos bem, a balança e o peso eram os instrumentos básicos de troca da época. Se fossem minimamente adulterados, toda a confiança comercial desmoronava, prejudicando a base da sociedade. A aplicação dessa regra nos dias de hoje é direta, vital e inegociável. A utilização de pesos justos significa manter métricas perfeitamente transparentes de produtividade, evitar qualquer tipo de manipulação de dados em relatórios de desempenho e garantir a equidade absoluta na formulação de contratos. Reflitamos sobre as graves consequências dos pesos falsos no mundo moderno. Mascarar resultados, inflacionar números para agradar a diretoria ou reduzir sutilmente a qualidade da entrega acordada pode até gerar ganhos a curto prazo, mas inevitavelmente destrói a credibilidade profissional. Um profissional de excelência não mascara resultados e jamais engana fornecedores. A honestidade protege o mercado, consolida o respeito mútuo e garante que as parcerias durem décadas e não apenas alguns meses. Chegamos à seção 4, o princípio do descanso, que trata de estratégia inteligente e renovação contínua. Abordamos agora um dos conceitos mais negligenciados na modernidade. A busca desenfreada por produtividade tem gerado índices alarmantes de exaustão mental e física em todos nós. Contudo, os capítulos 23 e 25 trazem uma metodologia rigorosa de repouso. Existe uma verdadeira genialidade matemática neste antigo sistema. Do primeiro ao sexto dia, a ordem é para o labor intenso e a criação produtiva. Porém, o sétimo dia é designado para o descanso solene, a interrupção total das atividades. O mesmo ritmo se expande para uma escala de anos. Durante 6 anos, a terra deveria ser cultivada com o máximo vigor. No sétimo ano, o chamado ano sabático, a própria terra descansava, garantindo a renovação integral de seus nutrientes. A sabedoria suprema reside exatamente nesta criação de um ritmo obrigatório e cíclico. A conclusão brilhante extraída deste ritmo antigo é que o descanso estratégico previne a exaustão e assegura a capacidade operacional contínua de qualquer ser humano. Desconectar-se do trabalho de forma intencional e programada não é um luxo, é algo que protege a saúde mental, fortalece o foco e renova a criatividade. Precisamos internalizar de uma vez por todas que a pausa não é uma fraqueza, ela é uma poderosa estratégia de sobrevivência corporativa. Profissionais que ignoram este princípio e não programam pausas rigorosas tornam-se dia após dia menos produtivos, mais irritáveis e imensamente propensos a falhas. A longo prazo, o crescimento sustentável depende tanto das horas intensamente trabalhadas quanto das horas sagradas e dedicadas à recuperação absoluta. Entramos agora na seção 5. Aplicações práticas diárias, trazendo ações claras e objetivas para a nossa rotina. O conhecimento teórico atinge o seu valor máximo quando é traduzido em ações objetivas. Podemos resumir este aprendizado extraordinário em 4 ações diretas para o nosso dia a dia. Primeiro, devemos assumir total responsabilidade por nossas próprias falhas, eliminando o hábito nocivo de buscar justificativas externas. Segundo, precisamos entregar sempre 20% a mais ao realizar correções, demonstrando um comprometimento irrefutável com a qualidade. Terceiro, é essencial garantir a transparência em todas as avaliações, contratos e entregas, utilizando sempre as balanças justas. E quarto, devemos agendar períodos inegociáveis de descanso, blindando a mente contra o colapso e assegurando nosso vigor constante. A aplicação disciplinada destas 4 ações tem o poder real de moldar uma trajetória profissional irrepreensível. Nossa última parada é a seção 6, Conclusão e Crescimento Pessoal, o caminho contínuo rumo à excelência. O resumo profundo do nosso estudo aponta que, por mais que a sociedade evolua tecnologicamente e as ferramentas de trabalho mudem de forma acelerada, a ética antiga não perde a sua validade. Pelo contrário, ela se torna cada vez mais rara e, portanto, incrivelmente valiosa. Os princípios imutáveis de respeito ao próximo, restituição honesta e limites saudáveis permanecem como o alicerce absoluto para o sucesso duradouro. É crucial compreender que escolher este caminho milenar da ética e da integridade pode ser uma jornada solitária em um mundo onde o corte de caminhos é frequentemente celebrado. No entanto, é exatamente essa escolha difícil que garante a construção de um legado inabalável. Operar sob estas diretrizes é o que realmente diferencia o indivíduo comum daquele focado em um propósito superior. Encerramos a nossa análise conceitual com uma provocação necessária para a evolução individual. Fica o questionamento final.
Seguiremos o padrão raso e automático da sociedade atual, cumprindo tarefas apenas por cumprir? Ou teremos a coragem de nos separar da maioria para buscar a verdadeira excelência moral e profissional? O convite sincero é para uma reflexão profunda sobre como a adoção rigorosa de posturas íntegras e justas transforma completamente não apenas a realidade de uma carreira, mas a credibilidade fundamental e inegociável de um ser humano. Todo o roteiro detalhado e apresentação visual deste material foram concebidos e desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro, sempre mantendo o compromisso vital de garantir um alto padrão de pesquisa e de entrega da informação. Destaca-se com muito orgulho que este canal foi criado exclusivamente para um público muito determinado, que busca incansavelmente 3 pilares fundamentais: conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. É o espaço definitivo para aqueles que valorizam o desenvolvimento intelectual profundo e a estruturação clara de ideias para a vida prática. Se esse estudo gerou valor genuíno para a jornada diária, fica o convite para curtir, comentar e compartilhar o conteúdo com pessoas que valorizam o aprendizado. Acima de tudo, inscrever-se no canal para acompanhar as próximas análises é o passo mais importante. Esse apoio é absolutamente fundamental para a continuidade deste projeto e impulsiona a produção constante de valor de forma gratuita e acessível. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocérebro@blogspot.com. Lá, o aprofundamento das ideias e a riqueza dos detalhes oferecem ainda mais subsídios para o desenvolvimento contínuo, consolidando todo o aprendizado de forma primorosa. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita do conteúdo em PowerPoint. Envie um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido é que se inscreva em nosso canal no YouTube. Desta forma, o material visual pode ser utilizado em estudos próprios, treinamentos ou em apresentações estruturadas de alto nível. E para finalizar, mantendo o rigor e a transparência metodológica que sempre defendemos, apresentamos a referência bibliográfica que guiou toda a fundamentação desta análise. A Bíblia Sagrada Nova Almeida Atualizada, editada e publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil no ano de 2017. Fica um enorme agradecimento pela dedicação ao estudo e pela busca ininterrupta pela sabedoria. Um excelente crescimento a todos e até o próximo aprofundamento.